As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixam as cidades gaúchas em alerta. O Jornal da Manhã recebe agora o professor de Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos da Unicamp, Antônio Carlos Zufo. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Professor, a gente estava comentando nessa edição do Jornal da Manhã, até vi o David falar agora, sobre o Rio Grande do Sul não ter se preparado ainda, depois do acontecimento do ano passado, para contenção de água, né? Contenção de rios, nível de rios, não ter se preparado ainda para isso depois da tragédia do ano passado. Mas deu tempo disso? Porque, ao meu ver, a cidade ainda está se recuperando. Porto Alegre está se recuperando, a capital gaúcha. Outros municípios estão se recuperando ainda da tragédia do ano passado, que foi realmente o maior desastre climático já acontecido aqui no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Deu tempo de se recuperar? Olha, esses eventos de chuvas no Rio Grande do Sul, ela não é nova, né? Os portugueses, por exemplo, quando colonizaram o país, evitavam justamente essa parte do litoral do sul do Brasil, né, que seria Santa Catarina e Rio Grande do Sul, devido a um clima que era bastante instável, né, que chove bastante, às vezes tem seca, isso é recorrente. Então, esse problema do ano passado, de 2024, que foi uma tragédia, já havia ocorrido em 1941, algo semelhante, só que a população era bem menor, então o impacto social foi menor, mas também não existia aqueles muros de contenção, isso em Porto Alegre. Mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, nesse período do ano, ele sofre muito com problemas de enchente por causa da circulação atmosfera, como está sendo apresentado agora na tela, né? Existe, então, um movimento de oeste para leste, né, que é em todo o globo, que existe, então, um vento contrário à rotação da Terra, e que ele encontra, que vem do Oceano Pacífico, ele encontra a barreira ali dos Andes, ele consegue, de certa forma, contornar, entrar mais por baixo, né, mais pelo sul, pela Argentina, depois ele volta nessa região e cai justamente em cima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e pedaço do Paraná. E ele vai em direção ao Oceano Atlântico. E nessa faixa de formação de nuvens, né, existem muitas chuvas. E isso ocorre no Rio Grande do Sul mais ou menos 2 vezes por ano, né? A primeira vez, quando o Sol sai do hemisfério sul e passa para o hemisfério norte, que aconteceu no início de outubro, né? Foi em março, final de março. E depois, quando ele volta novamente, que ele cruza o Equador, descendo do hemisfério norte, voltando para o sul, que ocorre também no final do nosso inverno, que seria final de setembro, começo de outubro. Então, nesses 2 períodos, existem muitas chuvas. Agora, com relação ao que está acontecendo agora, é sempre por causa justamente dessa circulação atmosférica e que a formação de nuvens se dá ali na altura do Paraguai, entrando para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ela ocorre sempre. Nós temos registros em 2001, 2004, 2003, 2002, 2003 e 2014, que coincide com esse ciclo também, demonstrado ali, ciclo solar de Schwabe, em que, onde existem os máximos, ocorre chuvas no sul do país, mas corresponde à seca no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Então, colocando ali o apagão energético 2001 até 2003, ocorreu no máximo desse ciclo de Schwabe. Depois, o outro máximo foi em 14 e 15, e ocorreu, então, a crise hídrica no estado de São Paulo, estava ocorrendo enchentes no Rio Grande do Sul. E agora, mais uma vez, nós estamos no máximo, saindo do máximo, e se esse fenômeno se repetir, nós teremos ainda chuvas no sul e secas no centro-oeste e no sudeste brasileiro, com possível crise de água, crise de energia, por causa desses eventos climáticos. Agora, professor, eu estive no Rio Grande do Sul durante as cheias na tragédia do ano passado e o relato de muitos moradores é que eles não visualizavam a conservação dos rios, porque o Rio Grande do Sul é cercado por diferentes rios, né, que cercam as cidades, não só a capital Porto Alegre, mas diferentes municípios. O que precisaria ser feito também para que a gente não visse, né, como aconteceu no ano passado e como a gente tem visto agora nessas recentes chuvas que têm acontecido por lá, para que a gente
os impactos fossem minimizados em relação a essa questão, dragagem, até mesmo uma conservação nos leitos dos rios, para que a gente realmente não visse o assoreamento acontecendo? No Rio Grande do Sul tem uma topografia bastante distinta. Nós temos as serras, que a declividade é muito alta, então você não tem assoreamento, você tem mais o processo de erosão. E depois em Porto Alegre, naquela região de Baixíos, né, do Lago Guaíba, depois Lagoa dos Patos, em que o escoamento é muito lento, ali sim precisa de dragagem para melhorar o escoamento, né, das águas, porque ela vem de rios de alta declividade e entra numa lagoa que é plana. Então você tem justamente uma força, uma capacidade de transporte de sedimento muito grande dos rios, né, de montanhas, e quando chega na lagoa, esse sedimento fica, né, ele fica no fundo. Isso dificulta depois o escoamento da água e causa enchentes em áreas mais baixas, como é o caso de Porto Alegre, Canoas e outras cidades ali às margens do Lago Guaíba e depois na Lagoa dos Patos. Como esse evento do ano passado ele foi muito grande, atingiu o estado inteiro, nós estamos ainda no rescaldo do que aconteceu, né? Muitas famílias perderam tudo, né? Então estão se refazendo, estão construindo. Então os investimentos necessários para que haja obras de contenção de enchentes, ele é muito grande e ele não se dá de um mês para outro, né? Ele demora alguns anos, porque ele tem que ser projetado, ele tem que ser licitado, ele tem que ser financiado, construído, né? Então isso demora algum tempo, né? Vários anos para que essa infraestrutura seja reconstruída, né? Ou construída. E precisa de muitos recursos. E nós estamos, né? Como passaram as reportagens anteriores, com situações econômicas um pouco complicadas, né? E existe a necessidade dessa recuperação, porque esses eventos irão se repetir. Porque essa região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles são muito sujeitos a esses fenômenos climáticos, justamente porque é um corredor de passagem dessas massas de ar, né, úmidas, justamente nesse período do ano. Professor, olha só, depois da chuva de 2024, muito se falou que o nível dos rios, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas a topografia do rio, a forma como o rio se mantém, mudou drasticamente, que nunca mais retornaria a ser o mesmo. Então, a forma como o rio encheu, inundou, embaixo desse rio, a terra, tudo que aconteceu ali, a filtração da água, foi de uma forma que nunca mais seria a mesma, e isso aconteceria, e isso mudaria drasticamente a forma como receberia chuva nos próximos anos. Isso é verdade? Os rios, eles não são fixos em seus leitos, né? Eles têm uma dinâmica. Então, quando vem um evento de enchente e que existe uma mudança do nível de corrente, ele pode escavar um outro leito quando ele baixar, ele está com curso diferente. Isso ocorre muito em rios de planícies. Então, pensar na nossa ideia de que o rio é sempre fixo, está sempre no mesmo lugar, ela é incorreta, porque essas mudanças elas ocorrem o tempo todo, mas uma velocidade muito pequena, e passam décadas para que elas possam ser verificadas, a menos que ocorra um evento dessa magnitude e que pode alterar todo o curso do rio. Isso é muito claro se a gente procurar no meio da selva amazônica alguns rios, nós podemos ver meandros abandonados por efeitos, né, por esse mesmo efeito, mas isso ocorre mais em rios de planície. Em rios de montanha, ele ocorre isso quando existe grande volume de deslocamento de terra, deslizamento, que acaba entulhando a calha normal e acaba cavando um outro rio também, um outro curso de rio, e muda toda a dinâmica. Isso é correto, porque os rios, eles são dinâmicos, são entidades vivas, né? Se a gente pode falar uma coisa parecida, né? Mas existe essa relação entre transporte de massa, né, na verdade, de sólidos, né, sólidos e água, elas se conjugam, né? E quando uma é maior do que a outra, né, se aumenta muito a carga de sedimentos, ela acaba podendo mudar completamente o curso do rio, exatamente pelo assoreamento e erosão conjugados. Bom, e a estrutura das cidades também, professor, em relação à drenagem dessa água? Porque o que eu vi lá no Rio Grande do Sul e a reclamação de muitos moradores que até manifestaram durante as cheias do ano passado, que as bombas, elas ficavam, principalmente os geradores, para fornecer a energia para essas bombas, para fazer a drenagem da água nos bairros, eles ficavam no leito dos rios, na mesma altura praticamente. E quando existe a cheia, automaticamente os geradores ficavam então submersos e dessa maneira a drenagem
drenagem não era feita. E a gente tem visto acontecer novamente nessas cidades. De que forma, então, que as políticas públicas precisam ser voltadas a esse aspecto? Bom, nesse caso de não estar funcionando esse sistema, é falta de manutenção, né, OIM, né, que seria operação e manutenção, que são necessárias para manter esse conjunto em funcionamento. E se passam vários anos sem que isso ocorra, e esse investimento, né, em operação e manutenção, ele é suspenso, quando ele é necessário, ele não funciona. Ocorre ocorre o que aconteceu, né? Justamente pela falta de uma operacionalidade desse sistema no momento de crise, no momento de necessidade. Professor, independente das questões hidrológicas, questões de bombeamento de água, se há ou não estrutura suficiente, que a gente sabe que o Rio Grande do Sul não aguenta mais chuva, solo muito saturado, pessoas ainda em fase de reconstrução. E mais água agora não era o que seria de bom uso ali para o Rio Grande do Sul nesse momento. Professor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigada pelos grandes esclarecimentos e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.